O maior porto do Brasil pode ser privatizado ainda este ano. A privatização do Porto de Santos, prevista para o ano que vem, está descartada. A afirmação do futuro ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, reacende uma antiga discussão. A autoridade portuária deve ou não continuar estatal? Nesse cenário de gigantes de aço e mar de contêineres, nasceu uma esperança. Uma transformação iminente estava no horizonte. O Porto de Santos e outras autoridades portuárias pelo Brasil estavam prestes a mudar de mãos. A privatização era o caminho escolhido. As promessas eram de mais eficiência, investimentos e talvez a tão sonhada construção do túnel Santos-Guarujá. Um túnel que faria mais do que unir duas cidades, mas que representaria o avanço, a modernidade, a eficiência. E falando em modernidade e eficiência, temos que lembrar também da tecnologia. E quando falo em tecnologia, não tem como não falar da T2S Tecnologia Soluções e Sistemas. Solução de software com agilidade, excelência e exclusividade para o setor portuário. E o Ministério da Economia aprovou o projeto de privatização do maior porto do país, que é o de Santos, em São Paulo. O futuro ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, declarou que o governo não vai prosseguir com a privatização do Porto de Santos, o maior da América Latina. Mas então tudo mudou. Márcio França, o ministro dos Portos e Aeroportos, pôs um fim àquelas expectativas. Declarou a privatização um devaneio e descartou a possibilidade da privatização do Porto de Santos. O governador eleito, como ele foi legitimamente, tem que ser respeitado a opinião dele. Ele passou por esse ministério aqui, estudou o assunto, mas ele tem uma visão diferente da nossa, né? E essa visão, do ponto de vista eleitoral, ela já foi resolvida na eleição. O povo votou no presidente Lula e, portanto, na visão do presidente Lula, em sua maioria. A gente, diferente de muitos deles, a gente respeita a pessoa que pensa diferente. Mas é claro que nós somos eleitos para poder fazer a nossa visão. E na nossa visão, um porto, ele é muito estratégico. Ou seja, isso é uma estratégia do país. Não pode ser de um privado, entendeu? Porque não é por mal, mas o raciocínio do privado é o raciocínio que ele fala, olha, o que me interessa mais é isso. Não existe no mundo, em 99% dos países, todos os países, os portos são públicos e são concessionados. A ideia de privatizar o Porto de Santos tinha uma cereja no bolo. O que eles ofereciam? Se privatizar o Porto de Santos, aí daqui a 7 anos começo a construção do túnel Santos-Guarujá. Meu Deus do céu, eu vou ter que vender o paciente para poder dar o remédio. Quer dizer, o governo federal tem que fazer esse túnel. Nós temos que começar esse túnel esse ano, no máximo ano que vem, colocar no PAC aqui e fazer o túnel. É uma obra que é possível ser feita, melhora muito, facilita a vida das pessoas. Tem o dinheiro está depositado na conta da Companhia Docas de Santos. É incrível. Quer dizer, nós não vamos fazer o túnel, vamos ter que vender o porto todo com o dinheiro dentro, para que daqui a 7 anos alguém faça o túnel. Lula vence Bolsonaro nas eleições. As águas políticas mudam mais uma vez. E o governador de São Paulo insiste na privatização, luta pelo progresso, mesmo diante do novo governo. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, prometeu no primeiro dia à frente do Palácio dos Bandeirantes que vai defender a privatização do Porto de Santos. Foi uma resposta ao ministro de Portos e Aeroportos do governo Lula, Márcio França, que pretende interromper o processo. No caso do Porto de Santos, eu não desisti, vou levar os meus argumentos ao governo federal para mostrar o seguinte: do que a gente está falando? Você tem um ativo, que é a concessão, é a administração do condomínio portuário. E o passivo é a empresa. O papel de autoridade portuária pode ser suprido pela regulação. E no final das contas você vai ter uma administração do condomínio portuário, mas é uma administração de condomínio portuário, o ativo continua sendo do Estado, você vai ter um gestor desse condomínio portuário, da operação portuária por 30 anos, por 35 anos, mas isso vai jogar lá dentro do porto 20 bi de investimento. Quantos empregos a gente pode gerar? A gente está falando de sair de um berço para turismo para 4. A gente está falando de revitalizar o centro histórico de Santos, revitalizar a área de galpões. Ele veio para tratar de uma pauta específica e de interesse de São Paulo,
que é a agenda de privatizações. Tarcísio insiste na privatização do Porto de Santos, que é um dos portos mais importantes do Brasil, zona de saída, escoamento de produtos, de commodities agrícolas, como soja, açúcar. Ele afirma que entregar o Porto de Santos para iniciativa privada garantirá a atração de pelo menos 20 bilhões de reais. Só que há resistência dentro do governo, resistência do novo ministro dos Portos e ex-governador de São Paulo, Márcio França. Ele diz que não tem a menor chance de privatização do Porto de Santos, que vai continuar a autoridade portuária a ser estatal. A gente já sabe o que pensa Tarcísio, o que pensa Márcio França e que eles não concordam com isso. Mas entra o presidente Lula no meio dessa situação dizendo que não tenho dogmas, estou aberto a diálogo. É só o início da agenda mais ajustada, agenda mais de privatização, que parece não ter muito a ver com o governo federal. É a agenda de Tarcísio Freitas, que vai ser trazida cada vez mais aqui à capital, já que novas reuniões, novos encontros do governador de São Paulo com o presidente da República estão aí no horizonte, na expectativa. O que acontecerá com a gestão dos portos brasileiros? O futuro dos portos está em jogo. Em um mundo de constante mudança, o que você espera para os nossos portos? O que você deseja para o futuro de Santos, Guarujá e todo o universo portuário? Em meio à incerteza, uma coisa é clara: as decisões tomadas hoje irão moldar o futuro do Porto de Santos e, por extensão, o comércio brasileiro para as próximas gerações. Se você ficou até aqui agora com a gente nesse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva em nosso canal, dê uma moral pra gente continuar trazendo curiosidades, informações e debates para que a gente possa fazer uma reflexão sobre o futuro do universo portuário. Até a próxima, valeu!